Olá, meus irmãos, amigos. Quero falar com vocês hoje sobre o pastor das ovelhas. Mas eu quero ler aqui na minha Bíblia, Evangelho de João, capítulo 5, de 1 a 9, que fala sobre um episódio acontecido com Jesus. E diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. Amém? Já tive a oportunidade de falar aqui sobre esse texto, sobre Jesus como a porta das ovelhas, mas hoje eu quero chamar sua atenção para essa peculiaridade de Jesus como o pastor das ovelhas. Ele mesmo declarou: eu sou o bom pastor. Mas, explicando rapidamente sobre o portão das ovelhas, que era um dos portões da cidade de Jerusalém, e que naquele tempo era por onde os animais destinados aos sacrifícios entravam na cidade. Ela era próxima ao tanque de Betesda, e Betesda significa casa de misericórdia, ou casa de graça. Associada a Jesus como bom pastor e as ovelhas como seus seguidores, e representa cuidado, sacrifício, redenção. Olha só o que diz o Evangelho de João, capítulo 10, verso 2. Jesus diz assim: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E no verso 11, ele vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E mais à frente ainda, no versículo 14, ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Pois bem, a figura do pastor de ovelhas no tempo de Jesus fazia parte da cultura da época. Era muito comum, a nação era agropastoril, a nação tinha essa cultura de criar ovelhas, então a cultura dos pastores de ovelha. Por isso Jesus usa muito essa figura. Então essa imagem do pastor tinha um forte apelo cultural. Nós temos o exemplo da Bíblia de Davi. Davi era um pastor e ele escreve um salmo dentro dessa visão pastoral, um salmo importantíssimo que mais à frente, ou se der, eu quero olhá-lo junto com vocês. Mas no Salmo 23, no versículo 4, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Para começar a consertar essa imagem de pastor, de ovelhas, do bordão, do cajado. Então, o que era isso? O bordão ou a vara do pastor
era um bastão curto, grosso, resistente, parecido com um porrete, né? Um grande porrete. E ele servia como proteção contra animais selvagens, né? Porque havia naquela região lobos, leões, né? Nesse sentido que Davi vai falar com o rei Saul, quando ele é questionado sobre a sua força com respeito a Golias, ele então conta que ele matou um leão, matou um urso, e os pastores então usavam esse bastão, ou esse bordão, né? Como defesa contra animais selvagens, mas também como autoridade e disciplina sobre o rebanho. Às vezes também ele era usado para contar as ovelhas, né? Existe esse termo de fazer as ovelhas passar sob a vara. Era um instrumento mais forte, ligado à defesa e ao controle. Enquanto que o cajado era um bastão mais longo, a vara, né? Mais longa, com ponta curvada, assim, e tipo um gancho. E ele servia principalmente para guiar e direcionar o rebanho. Naquela época era um pouco diferente de hoje. Existem ainda pastores de ovelhas, mas normalmente eles vão atrás do rebanho, né? Auxiliados por aqueles cachorros que cuidam para manter as ovelhas unidas, etc. Essa imagem é muito difícil de a gente ver por aqui. No Brasil não tem. Mas naquela época o pastor ia à frente das ovelhas. E as ovelhas o seguiam, porque elas o conheciam. Então, aquele cajado servia para guiar as ovelhas, né? Direcionar o rebanho. Servia também para resgatar ovelhas, usando assim o gancho para puxar de buracos, de perigo. Era usado também como apoio, né? Como apoio para carregar, para caminhar em terrenos difíceis. Então nós vemos que o cajado era um instrumento mais cuidadoso, ligado à orientação e proteção. Mas como funcionava a lida diária do pastor com as ovelhas, o aprisco? Eu quero ler então o Salmo 23 todo agora, porque nós vamos meditar um pouco em cima dele. Salmo 23. Ele diz assim, foi escrito por Davi, o rei Davi. E Davi escreve assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Dá para perceber a figura do pastor de ovelhas real, né? O pastor levava as ovelhas para pastar, levava para junto do rio para beber água. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Unge a minha cabeça com óleo porque o pastor, ele untava a cabeça das ovelhas, a orelha, principalmente as orelhas, de óleo, que é para proteger das picadas dos mosquitos, para espantar os mosquitos. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo,
o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia. Então, deixa eu colocar essa Bíblia aqui. Como funcionava? Como funcionava isso que o Salmo, Davi descreve no Salmo 23, né? É a lida diária do pastor com as ovelhas, com o aprisco. Era o seguinte, havia muitos pastores nessa época, e cada um tinha o seu rebanho, e as ovelhas conheciam o seu pastor. De manhã, quando ele chegava no aprisco, chamava as ovelhas, ele tinha um chamamento próprio, as ovelhas ouviam, olhavam e vinham para ele. E ele então ia caminhando e as ovelhas o seguiam. Esses rebanhos todos, eles dormiam no aprisco. O aprisco era um curral feito com pedra, né? Muro de pedra, pedras empilhadas, que é para proteger contra animais selvagens. Os pastores ficavam na porta, dormiam na porta desse curral. O pastor ficava ali para proteger o aprisco, né? Para defender o aprisco dos animais. E aí Jesus fala assim, olha, aquele que não entra pela porta, esse é ladrão e salteador. Isso quer dizer que ele pula o muro, né? Mas Jesus fala assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Acontece que, de tarde, depois de levar as ovelhas para beber, então os pastores vão chegando com as suas ovelhas, chega um, chega outro, e as ovelhas vão entrando para dentro desse aprisco, eram vários rebanhos dentro do mesmo aprisco. Eu, particularmente, vejo nisso as denominações hoje da igreja, uma figura das denominações que temos hoje, né? Cada um dos rebanhos ficava no seu lugar determinado e os pastores dormiam na porta para proteger o rebanho, ou os rebanhos. Ali, eles os protegiam dos animais selvagens que atacavam o rebanho. De manhã, cada pastor, por sua vez, chegava ali na porta e chamava suas ovelhas. Só as dele iam, porque elas conheciam o seu pastor. Jesus disse assim que as minhas ovelhas me seguem, porque elas me conhecem. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Sabe, gente, Jesus nos conhece. Ele não nos trata como um na multidão. Ele trata de cada um individualmente, particularmente, apesar de tratar com todo o rebanho também ao mesmo tempo. É Ele quem cuida do rebanho, é Ele quem leva o rebanho para pastar, quem leva para beber água, é Ele quem cuida. Então o pastor saía com as suas ovelhas e levava as suas ovelhas para os pastos. E ele procurava o melhor pasto que ele tinha encontrado para colocar as suas ovelhas. E elas pastavam ali o dia todo. De tarde, a determinada hora da tarde, o pastor então chamava as suas ovelhas e levava as suas ovelhas para os riachos, rios, para onde tinha água, para que elas bebessem, se dessedentassem, né? E então ele ia com as suas ovelhas para o aprisco. Ele introduzia as ovelhas no aprisco e aí ele ficava ali. E todos eles faziam isso. E dormiam ali juntos, deviam fazer uma fogueira, alguma coisa assim, ficavam juntos ali. Jesus é o bom pastor. Jesus é o pastor verdadeiro. Tá? Ele é o pastor
que cuida de todos os rebanhos. E ele diz a palavra de Deus que levantou alguns, concedeu alguns para pastores. Para quê? Para cuidar do seu, cada um cuidando de uma parte desse grande rebanho. Por isso eu disse que eu particularmente vejo naqueles rebanhos dentro do aprisco, figura da igreja local, figura das denominações. E o pastor, então, ele levava suas ovelhas, ficava ali, e eles protegiam essas ovelhas durante a noite. Por que isso é tão importante? Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Olha só quantos versículos Jesus fala sobre esse assunto. Ele começa no Evangelho de João, capítulo 10, Jesus diz assim: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Esse não é pastor. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora, todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que se converteu ao Senhor, verdadeiramente, ele não vai atrás de estranhos, ele conhece a voz do seu Senhor, ele conhece o Deus a quem ele serve e a quem ele pertence, como disse Paulo, né? Indo para Roma. E aqui diz assim que Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus continua. Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou o portão das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Na época de Jesus, muitos se intitulavam Messias e sempre conseguiam arrebanhar um certo número de pessoas, né? E tinha aquele grupo de pessoas que normalmente eles queriam fazer uma rebelião contra o Império Romano. Mas o Império Romano, com aquele poder todo, sufocava aquela rebelião. Aquela pessoa era condenada à morte, aquele líder, e o bando sumia. Isso Jesus diz: todos aqueles que vieram antes de mim, são ladrões, salteadores, eles não são pastores. Mas as ovelhas, verdadeiras ovelhas, não deram ouvidos a esses ladrões. Jesus diz: eu sou a porta. Agora ele fala mais, ele não é somente o pastor que está ali nas portas para proteger a ovelha. Agora ele é a própria porta. E aí ele promete, ele fala: se alguém entrar por mim, pela porta, né? Que também a gente pode falar da porta das ovelhas, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Ele entrará no aprisco durante a noite, de manhã ele vai sair do aprisco e vai para as pastagens, porque o pastor vai levá-lo para as pastagens. Achará pastagem. No versículo 11 fala de novo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas.
Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Interessante isso. Assim que funcionava. Então eu quero ver o Salmo 23, para que você entenda, para nós entendermos melhor como era isto. Salmo 23. Olha só o que Davi diz: o Senhor, Jesus, é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O pastor tirava as ovelhas do aprisco e levava para o pasto para pastar. Leva-me para junto das águas de descanso. Ele levava as ovelhas para beber água, e ali havia um tempo em que elas descansavam na sombra das árvores que havia na beirada dos rios, e tinha sua alma refrigerada. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do nome de Jesus. E aí ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que ele andasse por lugares perigosos, vales da sombra da morte, eram vales perigosos, né? Onde haviam assaltantes, havia muitas feras. E ele diz: eu não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ou seja, o Senhor vai cuidar de mim neste vale. O Senhor me guia com o seu cajado. O Senhor me defende com o seu bordão. Aí ele vai dizer: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo. Falei agora mesmo, os pastores ungiam as cabeças das ovelhas, principalmente as orelhas, com óleo, para proteger e contra as picadas das moscas, para espantar as moscas. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Davi está fazendo aí uma ligação entre o pastor, as ovelhas e Jesus. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. É isso, irmão. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem. E nos seguirão durante toda a nossa vida. E nós habitaremos na casa do Senhor, porque Ele vem nos buscar. Por que isso era tão importante na Bíblia? Isso ajuda a entender melhor as palavras de Jesus. Segundo o Salmo, e essa figura das ovelhas, do pastor, do aprisco, nós sabemos que é Ele, Jesus Cristo, o bom pastor. Ele nos guia, Ele guia como o pastor guiava as ovelhas durante o dia. Entrará, sairá e achará pastagem. Ele também protege, como o pastor protegia as ovelhas no aprisco durante a noite. Jesus nos guarda, nos protege de todo mal, nos protege do ataque do diabo. Ele conhece cada um de nós. Como o pastor conhecia as suas ovelhas, Jesus nos conhece. Ele mesmo disse: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. E chamei vocês pelo nome. E para terminar, quero ler João 10, 28, 29. Jesus fala assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão.
Meu irmão, minha irmã, isso é uma promessa do Senhor. É uma promessa de Jesus para nós. Ninguém nos arrebatará da sua mão. Aquilo que meu Pai me deu, disse Jesus, é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Glória a Deus. Então, que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo, se o Senhor assim o permitir.